Boa noite, meus queridos alunos. Sejam bem-vindos a uma aula de números complexos. Pessoal, então para quem é aluno do professor de engenharia, acabou vendo já a parte de números complexos na forma retangular, tá, pessoal? Que seria aquela um pouco mais complicada. Nós precisamos do módulo, tá, do número complexo, que nós vamos utilizar a parte trigonométrica dele, onde acaba nos ajudando, acaba facilitando as operações, tá bom? De adição, subtração, multiplicação, divisão, enfim, todas elas, tá, gente? Então aqui o professor tem módulo de um número complexo ou seu argumento, tá, gente, junto com o nosso ângulo aqui. O que seria, gente? O módulo, quando o professor está falando de módulo, nada mais é do que a distância, tá, gente, do nosso número complexo até a origem que nós temos, tá, gente? Então seria correspondente à distância, perdão, da imagem até a origem, ok? A imagem é o nosso z, é o ponto, tá, gente? Onde se encontra x e y, parte real com parte imaginária, nunca se esqueçam disso, tá, gente? Parte real, parte imaginária. Como o professor tem o Rho aqui, tá, gente, que é o, salve engano, professor, é o módulo, tá, gente, o módulo de Z, seria do complexo, do ponto que o professor tem. Se vocês observarem, é um triângulo retângulo que eu tenho aqui, tá, gente? Então, como que nós podemos calcular o módulo de um número complexo? Ele pode ser escrito, tá, gente, como sendo Rho, é uma letra grega, o professor vai colocar um P aqui, mas é um pouco diferenciado, tá, gente? Como sendo P ao quadrado, Rho ao quadrado, tá, gente? E aí com x, y ao quadrado. X e mais y ao quadrado. Nada mais é, tá, gente, do que o professor está trabalhando com um triângulo retângulo, eu tenho um ângulo de indicação. E aí o que acontece que o professor define? A soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado, que nada mais é do que a distância que o professor tem do ponto Z até a origem. Tá? A gente tem o módulo do número complexo. Então o professor pode reescrever como sendo Rho é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá, gente? Outras definições muito importantes. O seno de θ, o seno do nosso ângulo, é dado pela altura, tá? Pelo y, no caso que o professor tem, sobre Rho, que é sobre a hipotenusa, tá, gente? Então, no caso, seria o cateto oposto ao ângulo que nós temos, que seria o valor imaginário sobre a distância do nosso ponto até a origem. Ok, gente? Cosseno de θ, o x, o eixo real, sobre a distância do nosso ponto até a origem, sobre Rho. E a tangente é dada, tá, gente, pelo valor de x e y, que seria do eixo real com o eixo imaginário. O valor, tá, gente, desse ponto específico. Com isso em mente, guardou ele, nós vamos para a parte que nós podemos reescrever em forma polar. E aí é muito importante, tá, gente? A forma polar é uma das que mais utilizamos para facilitar as operações. Podemos escrever nosso Z, nosso complexo, como sendo Rho vezes, abriu parênteses, cosseno de θ, que seria a parte real, tá, gente, aqui o professor está utilizando, cosseno, mais a parte imaginária, e vezes o seno de θ. Tá? Então agora nós vamos transformar a forma retangular em forma polar de resolver esses valores. Ok, gente? Voltando, pessoal, então nós temos agora um exemplo de forma retangular para nós escrevermos, tá, gente, na forma polar. Primeiro passo é nós calcularmos Rho, tá? Lembrando, a forma polar o que é? É Rho, tá, gente, vezes o cosseno de θ mais i, parte imaginária, seno de θ. Ok, então o primeiro passo é nós determinarmos Rho. Para determinar Rho, o que é, gente?
é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Então, no caso, tá, gente, é essa fórmula aqui. Rho é dado pela raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Como que é positivo, tá? A gente fica mais tranquilo. 5 raiz de 3 ao quadrado. Calculando Rho. Raiz, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, tranquilo. Aí mais. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Só não se esquece, tá, gente? Essa raiz de 3 elevada ao quadrado, o expoente se cancela com o índice da nossa raiz. Então, raiz quadrada de 3 é a mesma, elevada ao quadrado é a mesma coisa do que se o professor estivesse colocando o 3. Lembrando que seria 3 ao quadrado, 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Tá bom? Daí mais tranquilo. Resolvendo, nós teremos 25, tá? 3 vezes o 25, 75. 75 mais 25, raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Beleza, sabemos que Rho vale 10. Só que agora eu preciso determinar meu ângulo. Qual que é o ângulo que o professor tem na figura? Se eu quisesse desenhar e tentar adivinhar, até pode, tá, gente? Mas nós conseguimos determinar com seno, cosseno ou tangente, porque agora eu sei o valor de Rho. Por exemplo, se o professor vem pela tangente, o que é a tangente? A tangente, tá, do nosso teto, que eu não sei, é dado pelo quê? Aqui o professor foi para fora. X sobre Y, salvo engano do professor, ou é Y sobre X. É a parte imaginária, então é Y sobre X. A parte imaginária sobre a parte real. Parte imaginária sobre a parte real. 5 raiz de 3 dividido pela parte real, que é 5. Então, no caso, tá, a gente tira a letra I fora e eu pego a parte imaginária sobre a real na forma retangular. Resolvendo, gente, se cancela os 5, já que dá 1, isso aqui fica tangente tangente do nosso ângulo, que é a raiz de 3. Lembrando da nossa tabela trigonométrica lá do cálculo, do pré-cálculo, até, né, gente? Tangente, onde que encontra a raiz de 3? A raiz de 3 é 60 graus. Então, a tangente, eu quero saber determinar meu ângulo, e eu tenho resultado como raiz de 3, significa que eu tenho a tangente de 60 graus. Tá, gente? Aonde lá na nossa tabela, a raiz de 3 equivale a 60 graus na tangente. Com isso, conseguimos reescrever isso aqui, tá, gente? Fica o quê? Rho, que é 10, vezes o cosseno do nosso ângulo, cosseno de 60 graus, mais I, que é a parte imaginária, seno de 60 graus. Ok, gente, reescrevemos isso aqui na forma polar.